Vamos começar então falando um pouquinho sobre o porquê que a gente precisa entender melhor, né? Sobre essa questão dos alunos que entram em crise na escola. O quanto isso afeta assim, a atmosfera da escola, né? O ambiente escolar. Por que que isso tem que ser... Por que que a gente tem que prestar atenção nisso agora, né? Bem, este assunto, né, Bruno, já há muito tempo já é uma realidade, porém nós precisamos entender que algumas crianças, não é, adolescentes, pré-adolescentes, adultos até, já nascem, né, realmente com algum transtorno, não é, ou uma doença psiquiátrica. Porém, no nosso modo de viver, né, existe alguns transtornos que acabam sendo adquiridos, que são decorrência de estilo de vida, né, comportamento. Por exemplo, a questão do bullying. Antigamente, se existiu bullying na escola, sempre existiu, porém, quando a criança saía da escola, né, aquilo terminava, ia para casa, tem suas tarefas no âmbito em casa, e ele acabava esquecendo aquela situação lá. Mas hoje, né, pelo meio das redes sociais e telefone, existe o cyberbullying e continua este assunto ainda, a criança acompanhando. E até porque quando entra na internet é difícil, né? Tá na rede aí. Então, são situações que no mundo atual tem uma característica diferente. Então, acaba tendo essa pressão psicológica, né? E, às vezes, a sociedade não está sabendo lidar com isso. Como a gente trabalhar isso. Então, as crianças hoje, só para entender, às vezes ela tem medo de tirar fotografia por causa. Então, hoje é mais comum a gente estar ouvindo sobre a questão da ansiedade, da depressão, né, do estresse, que antigamente não era comum. Acabou dando uma travadinha ali no meu vídeo enquanto estava conversando, mas justamente essa questão dos casos de ansiedade e depressão realmente tem crescido bastante em relação às escolas. Na verdade, tem muitos depoimentos que, tanto na internet quanto está aparecendo em bastante artigo hoje relacionado a isso, né? Que fala justamente sobre os professores eles estarem até com uma dificuldade em relação a como lidar com os alunos, né? Não precisa ser um aluno atípico, né? Pode ser um aluno muitas vezes saudável, mas que está vindo com muitos desses traços de ansiedade, de depressão, né? E isso acaba afetando muito o clima da escola, o ritmo da aprendizagem, né? E, nossa, se já é difícil com um aluno saudável conseguir conduzindo a turma, né? Imagina, assim, ter que conciliar isso mais a atenção necessária, né? A atenção especial que a gente precisa estar dando para um aluno que também tem algum tipo de deficiência, né? Algum tipo de transtorno, isso? É isso mesmo. Bem, Bruno, é uma realidade, né, que ocorre hoje, toda a esfera, não só educacional, mas familiar também, essa dificuldade, né, de todos a lidar com isso daí. Nas escolas, né, quando se necessário, a família, conforme a lei dá esse direito ao segundo professor para auxiliar numa educação inclusiva, né, buscando entender as necessidades desse aluno, auxiliá-lo, ele, e com certeza a gente vê a importância cada vez mais da família próxima da escola, porque essa aproximação da família é o que vai dar esse respaldo, né, das informações do dia a dia, de como essa criança está, o pré-adolescente, qualquer mudança que venha acontecer, seja na medicação, na rotina, às vezes alguma discussão no âmbito familiar, vem alterar o comportamento, né, saída de padrões, né, no dia a dia da vivência dessa criança também altera, mudanças no âmbito escolar, novas amizades, né? Todo esse processo há um grande grau de dificuldade. E, claro, por exemplo, quando as escolas regulares começaram a ter contato com isso,
elas às vezes precisam entrar agora nesse cenário, estudar, precisam de um apoio de uma equipe multidisciplinar, treinamentos, né, de como trabalhar esse segundo professor, mas é importante entender que a responsabilidade não é somente do segundo professor. A responsabilidade é de todo o corpo escolar, no que fala ao cuidado, né? O que fala na educação, o que fala na orientação, no que fala do comportamento dessa criança com os demais alunos. Então, é de responsabilidade de toda a escola. Frente a isso, é importante estar ressaltando que todos busquem realmente entender quando isso acontece. E quando a gente fala das crises propriamente dita, né, que não é somente uma crise agressiva, às vezes é uma agitação psicomotora, mas mesmo somente nesta agitação, esta criança, este pré-adolescente, pode colocar em risco a sua integridade física. Não só a vida, a integridade física. A gente consegue ter hoje acesso a materiais, a vídeos, que vê criança que quebraram os dentes ao estar se debatendo no chão com uma crise e ele tem uma fratura, né? Quebrou os dentes. E o incômodo isso que acontece. Então a pergunta é, será que se pudéssemos, a escola ou os professores, ter algum conhecimento de abordagem terapêutica para ajudar esse aluno, evitaria um desgaste, todo esse acontecimento, né, esse dano físico e até psicológico deste aluno? Então, realmente, faz toda a diferença. Até aproveitando, então, que o Não, sensei está comentando... deixa eu te interromper um pouquinho. O teu sinal está, para mim, um pouco falho. A imagem está totalmente borrada. Eu vou tentar trocar aqui o meu sinal, então, só um pouquinho. Não sei se é impressão minha, mas para mim aqui está aparecendo borrada a tua imagem. Deu uma melhorada no sinal? Acho que daqui a pouco já melhora aí. Vamos ver. Desculpa te interromper. Não, imagina. Vamos, então, para a segunda pergunta, né? Aproveitando que o Sensei puxou esse assunto em relação à parte da preparação dos profissionais, né? Vendo, assim, que existe essa dificuldade hoje, os professores, o corpo docente, ele tem o conhecimento hoje para estar conseguindo lidar com essas crises, lidar com esses momentos que acabam se tornando mais frequentes, né, justamente por conta de situações, como o Sensei comentou, né, em relação às famílias que pode ter alguma mudança, pode ser que tenha um conflito e a criança, um pré-adolescente, ele já venha com um comportamento diferente. A escola hoje está conseguindo identificar isso, os profissionais, né, os professores auxiliares, eles estão conseguindo identificar isso ou eles estão tendo muita dificuldade? É importante lembrar que a educação, pelo contato que a gente acaba tendo, professores com 20, 30 anos de profissão, né, pedagogos aí trabalhando há muito tempo, o relato deles é assim: nossa orientação sempre foi nunca tocar no aluno, né? Não podia se tocar no aluno, né? E não se tinha necessidade, a gente entende, mas nós estamos num novo tempo onde a sociedade mudou, no novo tempo onde que os princípios antigamente que eram trabalhados, estabelecidos, devem ser refletidos se são a melhor forma, a melhor abordagem, a forma mais humana de se trabalhar com estes alunos. Então, a gente vê, por exemplo, quando a gente ministra curso em escolas especiais, eles relatando, olha, nós trabalhamos aí 20, 30 anos com alunos com deficiência e falavam para nós que quando ele entrasse em crise, a gente precisaria fazer uma abordagem, uma intervenção física. Mas nós nunca tivemos curso de intervenção física. Eu dou cursos até para profissionais da área da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que trabalham, às vezes, até mesmo em uma área específica. Olha, na nossa formação, nós nunca tivemos curso. Aliás, eu não tenho nenhum conhecimento de como realizar essa abordagem. Mas como é que se faz? A gente faz do jeito que dá. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma criança que tem formação, que todo ganho terapêutico é muito, mas muito importante e impactante,
né, a transformação dessa criança, também se tiver uma abordagem mais incisiva, mais agressiva, pode, conforme alguns especialistas, reduzir até em anos do que os ganhos que essa terapia veio ter feito, pode regredir conforme uma abordagem muito incisiva. Então nós temos, por exemplo, professores, vídeos na internet, nas redes sociais, vídeos de professores que perderam o seu equilíbrio emocional. Perderam o equilíbrio naquele momento de estresse, de tensão, da crise, e a gente entende isso daqui. Mas, neste novo cenário da sociedade, desse adoecimento, dos transtornos que fazem parte dessa realidade, nós nos vemos frente a uma realidade importantíssima que esses professores precisam trabalhar o seu equilíbrio emocional. Precisa estar falando com muito mais frequência sobre saúde mental. E também falando a assistência a este aluno quando ele venha se desregular, né, ter uma desregulação mental e precisa de ajuda. Agora, não é qualquer desregulação mental, agitação psicomotora, que esse professor vai ter que fisicamente trabalhar a restrição de movimentos. Não é? Existem vários processos que envolvem desde olhar o ambiente, né, verificar se existem alguns riscos, trabalhar o manejo verbal, saber conhecer essa proximidade com a família sobre as necessidades que este aluno venha a ter, né, a especificidade do seu dia a dia, observar, diminuir a questão de estímulos, o que desencadeou realmente essa agitação psicomotora e esta crise. Frente a isso, busca trabalhar outros fatores. Quando eles não resolvem, este aluno realmente se coloca em risco, a integridade física dele e psicológica, a restrição de movimentos, a abordagem física, ela é orientada a ser feita. Por isso que hoje o tema desse assunto é: os professores devem fazer abordagens terapêuticas. Só que abordagem terapêutica não quer dizer exatamente abordagem física, mas existem outros processos. Mas esses professores devem, coloco aqui, devem estar treinados, e não é só uma capacitação, não. É realmente treinamento, desenvolver uma habilidade para realizar isso, tomando em conta o cuidado que deve ter com este aluno e também com este professor. Porque nós temos hoje nas escolas, né, um professor a cada, dependendo da escola, 20, 30, 40 crianças. Se esse professor se ferir ou outros professores se ferirem, a dificuldade de repor esse professor em sala de aula. Mas, hoje que nós vemos a realidade, é quase zero a capacitação, se eu não dizer zero, é próximo de zero, a capacitação em abordagens terapêuticas em situação de desregulação mental e proteção, tanto desse aluno como da equipe. Pois é, puxando para essa parte, se a abordagem hoje ela acaba sendo quase zero, né? Então, realmente não existe um preparo do professor para isso. E justamente porque ainda vem muito daquele pensamento de antigamente de que o professor não toca no aluno, né? Então, nesse caso, me vem duas perguntas assim. A primeira é: quem é que deve... Se o professor é que é responsável por fazer esse contato, né, e existe todo esse escopo, todo esse passo a passo a ser feito, né, que não é só chegar lá e fazer a contenção, até porque o sensei também comentou em relação a que uma abordagem agressiva pode levar a essa perda de evolução desses ganhos desse aluno, né? Quem é que estaria mais preparado? Um segundo professor estaria mais preparado para fazer essa abordagem na criança? Veja bem, se nós pegarmos a lei federal, ela diz que a responsabilidade é de todos. Então, quando um pai e uma mãe deixam um filho na escola, a responsabilidade dele não é somente do segundo professor, mas de toda a escola. Eu entendo que o segundo professor é a pessoa mais capacitada e mais próxima desse aluno. Mais capacitada e mais próxima desse aluno. Porém, toda a escola, é o dever de toda a escola cuidar deste aluno. É isso que eu interpreto na lei, né, federal sobre esse tipo de observação. Mas, frente a isso, né, toda a escola precisaria entender, compreender, trabalhar de acordo com a educação inclusiva
Porque nós estamos falando das crianças atípicas e as crianças típicas, certo? Aquela que são deficientes, realmente precisa de um cuidado especial, e das outras crianças que também convivem na sala de aula. Então, é um olhar a todos. É uma transformação a todos que deve ser realmente feita, né, e a gente prestar. Então, a abordagem, a primeiro momento, quando a escola dispõe desse segundo professor, seria, o primeiro contato é dele. Porém, todas as pessoas em volta poderiam estar ajudando este professor. Então, a abordagem, ela é feita dependendo da pessoa a ser abordada, da intensidade desta crise, do ambiente, os riscos que estão envolvidos na situação. Então, por exemplo, uma crise que envolve numa sala de estimulação onde está o professor e este aluno, é uma realidade diferente do que o intervalo, né, na escola, onde as crianças estão brincando, jogando bola, tem inúmeros estímulos auditivos, visuais. Essa criança, aonde ela está, se ela está numa arquibancada que ela pode cair e bater a cabeça, se ela está num ambiente plano, se existem objetos que podem ofertar riscos para esta criança ou este adolescente, se está na calçada, né, que tem acesso à rua, porque já aconteceu relatos de a pessoa entrar em crise e sair correndo no meio da rua e quase ser atropelada. Então, são vários fatores que nos levam a refletir de quem poderia fazer essa abordagem. Todos, por isso que a capacitação é de toda a escola. Não é só do segundo professor, nem do professor titular que está em sala de aula, né, ou dos monitores que ficam no pátio, em caso de algumas escolas, não. Quanto mais pessoas entenderem, melhor é. Porque a gente começa a ver que a abordagem física, quando ela se dá necessária, depende do tamanho da pessoa. Então, uma criança pequena, às vezes, uma pessoa consegue fazer abordagem terapêutica, né? Restringir essa movimentação dela, conversar com esse aluno, seja uma criança, um pré-adolescente, né? E buscar acolhê-lo da melhor forma possível, de forma mais humana, e diminuir esses estímulos. A ideia é deixar ele mais tranquilo. Porém, a gente entende que fatores são importantes, por exemplo, se é possível retirar desse ambiente estressor, levar para um ambiente mais calmo. Então, quando isso tem essa possibilidade, com certeza, isso ajuda muito a diminuir esse estímulo. Mas se está num ambiente de muitos estímulos, de muito barulhos, de alunos falando ao mesmo tempo, e aquele barulho incomoda a parte sensorial deste aluno, então, realmente, esses fatores vão influenciar. Então, o primeiro contato, e volto a falar, o primeiro contato é se tiver o segundo professor, é este professor. Mas nós sabemos que não é uma realidade em todas as escolas. Não é uma realidade. Frente a isso, nós não podemos, dentro dessa utopia, acreditar e falarmos o nosso texto aqui pronto, vamos dizer assim, seria, não, é sempre o papel do segundo professor. Não. Tem escolas que não têm essa estrutura, tem escola que não tem esse recurso humano e não está preparado para uma educação inclusiva. Porém, entretanto, contudo, a educação, ela é um dever que a escola deve abrir esse espaço para o aluno com deficiência. A lei fala sobre isso daí. Mas nós entendemos a realidade de vários municípios em nosso país. Alguns têm essa estrutura para ter esse segundo professor. Tem município que a escola não tem segundo professor, porém nem a equipe tem conhecimento. Então, realmente, abordagens terapêuticas, ela envolve conhecimento, desenvolver habilidades e treinar. Porque não adianta eu ter conhecimento e não saber fazer. Não é só conhecer, é realmente saber fazer. E é isso que a gente trabalha nos nossos treinamentos, né? Ele tem uma quantidade de horas, porque não é só um despejar de informações, mas realmente, o que muitos professores falam, quando eu ministro o curso, Marcos, os cursos, as capacitações para a área da pedagogia, é só na teoria. Olha, faz tempo, muito tempo, que eu não vivencio um curso prático na área da pedagogia. E o teu curso foi maravilhoso. A gente vivenciou a teoria e a parte prática. Eu falei assim, é isso que eu acredito. Eu acredito que eu não vim aqui ministrar um conhecimento, fingir que eu transmiti, que vocês desenvolveram uma habilidade, tira uma foto com um certificado e tá tudo bem. Nas redes sociais, você tá pronto.
mas você chega na vida real e não está pronto. Por isso que quando a gente ministra o curso, dentro das possibilidades de cada organização que a gente ministra o curso, a gente faz as vivências realísticas, que é tentar fazer as abordagens no ambiente mais natural daquela organização. Então, se é um colégio, dentro da sala de aula, no corredor, na quadra, no banheiro, em qualquer lugar. Por quê? Porque quando a gente faz um treinamento que ele é muito longe da realidade, a pessoa fala assim, olha, eu fiz o curso, mas eu não me sinto preparada. Porque é diferente, lá era o ambiente aberto, as pessoas... E na vida real, não, a sala de aula é diferente, a logística, as carteiras, essa é a realidade. Então, o nosso treinamento busca minimizar a distância entre o conhecer e a realidade. O mundo do entendimento, da teoria e a vida real. Então, quando a gente faz isso, as pessoas falam assim, realmente, o curso foi transformador. Tô vendo aqui que tem um comentário do Ricardo, desejando boa tarde. Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Aproveitando até que o Sensei comentou em relação a essa questão da formação e do curso que é ministrado de contenção de pacientes, né? Que ele mistura essa questão da teoria e da prática, ele consegue trazer esse equilíbrio, né? Como é que o Sensei tem visto assim, o cenário da preparação das escolas frente à criação dessa lei, né? Porque com a inserção dessa lei, ela mudou a forma... O helicóptero passando. Ela mudou a forma que as escolas devem fazer essa abordagem, né? Então, agora as escolas elas têm que trazer mais essa inclusão, né? E justamente, muitas escolas não têm infraestrutura para isso, mas como é que elas têm se preparado para isso? Como é que, na opinião do Sensei, você tem visto isso? Olha, a realidade, quando a gente vai... É fácil, qualquer um pode chegar aqui, procura na internet. Quais são as diretrizes no seu município quando um aluno entra com comportamento disruptivo ou entra em crise na escola? O que a Secretaria da Educação do seu município fala? Pesquisa na internet. Eu vou dizer para você, não tenho essa informação. Na maioria dos casos, não está claro o que a escola deve fazer. E quando está claro, não mexa, não toque, deixa ele entrar em crise, só fica olhando. E em muitos casos, chama o SAMU para fazer o atendimento quando esse aluno está agressivo. E tem vídeos na internet que chamaram a polícia militar quando uma criança de 6 anos entrou em crise na escola. Então, isso me leva a pensar que é um despreparo. E a gente sabe que é um despreparo, porque há um tempo atrás não se falava sobre isso. Mas o mundo mudou. Eu já estou há 15 anos. Né? Quando é a área da saúde, a gente fala sobre contenção física. Né? Na área da educação, a gente fala sobre abordagens terapêuticas, que nem sempre é diferente a ideia do paciente, realmente, e do aluno. Então, há 15 anos, mas se usava o termo contenção física de pacientes em crise, mas dentro de um contexto escolar, né? Hoje já a forma como a gente aborda é um pouco diferente, mas o assunto entende-se como isso, né? A restrição, o cuidado dessa pessoa que perdeu o seu equilíbrio mental. Olha, por volta de 10 anos a gente já fala sobre isso, até no ambiente escolar, e pouco mudou. Porém, a gente não pode ficar nessa mesmice, porque a gente não sabe fazer, então a gente vai deixar esse assunto quietinho. Fala sobre educação inclusiva e é louvável isso. Educação inclusiva é trabalhar os alunos, os demais alunos em sala de aula, todo o contexto escolar, só que, porém, quando este aluno entra em crise, a recomendação não toca. Quando são escolas especiais, por exemplo, como a APA e a AMA, a realidade deles, eles fazem a abordagem física, porque se faz necessário. Mas se essas escolas, com alunos especiais, se elas fazem a abordagem física, se é necessário, a gente visita várias escolas, ministra cursos para eles, eles falam assim, não, às vezes a gente faz a abordagem física, porque é necessário. Bom, se esse aluno está aqui dentro e se faz necessário, por que a escola regular, quando ele entra em crise, ninguém faz nada, mas se faz necessário? E aí vira os olhos, e se esse aluno se machucar? Então vai precisar
acontecer algo grave, ou, Deus o livre, morrer algum aluno numa escola, para daí a sociedade dizer, agora vamos fazer algo. Tem várias informações na internet, hoje a gente encontra, de casos, de processos judiciais. Por quê? Porque não está se fazendo nada. E muitas secretarias de educação de vários municípios fazem vista grossa para esse assunto. E vai deixando do jeito que está. E quando esse aluno entra em crise, aí no pior da situação, a gente chama o SAMU. Olha, meu amigo, eu conheço bem essa realidade. Ao mesmo tempo que o SAMU pode aparecer em 5, 10, 15 minutos, dependendo da cidade, do município. Porque é uma ambulância para quantos mil habitantes? Tem cidade que nem tem SAMU, não existe bombeiro militar, não existe bombeiro voluntário. Então, vamos dizer, mesmo que a cidade tenha, dependendo do dia, das ocorrências, dos traumas, dos acidentes, essa ambulância, como a gente já sabe, demorou mais de 1 hora e meia. E aí vai deixar essa criança colocando a vida dela em risco e a vida de outras pessoas, é esta a realidade. Então, muitos professores se veem de mãos atadas frente a esse assunto. E muitos diretores também fazem vista grossa, e muitos municípios e Secretaria de Educação também têm feito vista grossa quando acontece isso. Então, assim, quem está sofrendo? O aluno com deficiência, a família está sofrendo porque ele vai se ferir, ele vai se machucar, quebrar um dente, machucar, ter um traumatismo craniano, porque ele vai bater a cabeça, o osso mais fino do crânio, que é o occipital, vai lesionar, tem uma lesão grave e ninguém vai fazer nada. Mas a gente não sabe abordar. Mas, gente, já tem conhecimento, tem informação, tem treinamento para isso. Então, a gente vê que realmente é um descaso sobre esse assunto ainda, e precisamos conversar mais sobre isso. Precisamos se ater a políticas públicas e realmente preparar, dar conhecimento, desenvolver habilidades para que esses professores, eles devem fazer abordagens terapêuticas quando esse aluno entra numa desregulação mental. Isso é o que a gente vê a realidade hoje. Perfeito. Aproveitando para responder algumas perguntas, então, a Silvana perguntou se a live vai ficar gravada. Sim, a live vai ficar gravada, né, na página ali do Contenção de Pacientes. E o Ricardo, ele fez uma pergunta interessante. Ele perguntou se as técnicas ministradas ali no curso, elas são técnicas de judô ou jiu-jitsu. Bem, quando a gente começa a ver as técnicas, eu sou professor de arte marcial há muito tempo, já estudei algumas artes marciais, muitas técnicas advêm de princípios, não são técnicas específicas, mas de princípios das artes marciais. Elas trazem uma noção sobre coordenação motora, sobre habilidade, sobre as articulações, porém, elas não podem ser aplicadas diretamente das artes marciais na parte da contenção. Por quê? Porque nós temos que entender, por exemplo, que nas artes marciais, a pessoa que treina, a primeira coisa que quando você entra numa academia, você aprende a cair, aprende a proteger a sua cabeça. Mesmo assim, ocorrem lesões. Mas você está consciente praticando arte marcial. Numa abordagem terapêutica, nós estamos lidando com uma pessoa que perdeu o seu equilíbrio mental. Ele não conhece sobre artes marciais, ele não sabe cair. Então, uma da parte do curso, quando a gente fala sobre conduzir o paciente ao chão, não é projetá-lo ao chão, não é jogá-lo ao chão, não é derrubá-lo. É conduzir o paciente, o aluno, essa pessoa que entrou em crise, no chão. Então, não é projetá-lo. As artes marciais se fala projeção, queda, você não vai derrubar. Por quê? Porque essa pessoa ela está tão incomodada, com a desregulação mental, o incômodo sensorial, que ela não está prestando atenção em outras coisas. Então, quem está fazendo a abordagem terapêutica é responsável por essa condução. Então, não é qualquer técnica. Então, no curso, a gente fala sobre anatomia, a gente fala sobre cinesiologia, a gente fala sobre biomecânica, a gente fala da importância do toque, nós falamos da intensidade do toque, sobre o manejo terapêutico verbal, sobre análise de ambientes, sobre o cuidado da equipe, quantas pessoas devem abordar em determinados casos. Então, eu entendo e compreendo que a questão sobre
As artes marciais, elas sim, elas dão uma base para a gente entender. Porém, ela não pode ser aplicada diretamente às técnicas, né, de artes marciais na abordagem terapêutica. Então, eu sou professor de Aikido, já treinei um pouquinho de Judô, já treinei Jiu-Jitsu, já treinei Hapkido, já treinei várias artes marciais. E eu percebo que as artes marciais desenvolveram habilidades em mim que facilita muito. Porém, quando eu criei o curso, né, o Health Circuit, abordagens físicas terapêuticas em situação de desregulação mental e proteção, nós trabalhamos a desenvolver a habilidade em todas as pessoas. Então, se eu pegar pessoas que somente têm uma habilidade física, então, como professor de educação física, a gente desenvolve as valências físicas, né? Coordenação motora fina, ampla, velocidade, a gente desenvolve equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, lateralidade. Porém, quanto mais desenvolvido essas valências físicas, mais essa pessoa consegue desenvolver esse aprendizado do nosso curso de abordagens terapêuticas. Mas, mesmo as pessoas não tendo essa habilidade, no curso nós desenvolvemos essa habilidade a nível básico, porque o objetivo é transformar toda a equipe para abordagem terapêutica. Mesmo aqueles que treinam ou que não treinam, mesmo que façam atividade física ou não façam. Por isso que a gente defende que a abordagem terapêutica ela não deve ser feita por uma ou duas pessoas. Dependendo de quem for abordado, dependendo da intensidade dessa crise, precisa mais pessoas. Porque quanto mais pessoas, a gente diminui a força num ponto só. Então, a chance de lesionar é muito grande quando tem uma pessoa, às vezes, segurando somente num ponto, no braço, numa parte do corpo, porque ela coloca muita força num determinado ponto. E aí a chance de lesão, de machucar, é maior. Por isso que a abordagem terapêutica, ela envolve, às vezes, 2, 3, 4, até 5 pessoas para fazer a abordagem. Por quê? Fatores como o tamanho da pessoa ser abordada, a intensidade da crise, a situação, o ambiente, esses fatores são determinantes para a gente avaliar qual é a melhor abordagem a ser feita. Ó, eu achei interessante que o Ricardo comentou ali que ele é lutador, mas que ele tem curiosidade em descobrir mais sobre essa questão da abordagem mais humanizada, né? Acho que hoje, além dos conteúdos que o Sensei faz aqui pro Instagram, tem mais o canal do YouTube, né, que tem bastante conteúdo ali também, da contenção de pacientes. E, além disso, como é que funcionaria a questão de cursos, né? Às vezes pode ser que seja interessante, né, ver a questão de abertura de próximas turmas, ou como é que funciona para estar participando de um dos cursos? Deixa eu aproveitar antes disso, porque a gente estava... eu respondo essa pergunta um pouquinho mais à frente. Para não fugir do assunto que nós estávamos falando de algo que é muito pertinente. Hoje, quem é que faz abordagens terapêuticas quando o aluno na escola está em crise? As recomendações de alguns órgãos e da escola é que seja feita o SAMU. Tá? Uhum. Mas, agora, quem está nos assistindo, ou quem vai assistir isso depois, reflita sobre essa pergunta. A gente sabe que a grande dificuldade de uma família é estimular essa criança, seja com TEA, seja com TDAH, ou TOD, ou qualquer outro transtorno, para que ela consiga ser um ser humano independente, para que quando ela chegue na fase adulta, ela consiga realizar as atividades sem ter a necessidade de o pai ou a mãe conduzindo, até porque uma hora o pai e a mãe vai morrer. Para a gente para pensar nisto, quanto mais a gente desenvolve essas habilidades, essa pessoa vai ficando independente. Então, busca-se trabalhar sempre uma abordagem mais humana, uma abordagem que busca entender as necessidades, né? O que é preciso ser feito, como estimular. Então, é um conhecimento profundo. Por mais que eu aborde o assunto, nós estamos falando sobre abordagem terapêutica, mas tem muito conhecimento que a gente precisa se aprofundar, né? E até porque cada ser humano é um ser humano único, indivíduo único. Então, frente a isso, a pergunta que eu deixo, se a ideia é fazer uma abordagem humanizada a uma pessoa que entrou em crise e a pessoa que conhece essa pessoa com deficiência, ela tem mais conhecimento, ela sabe das necessidades, a pergunta que eu deixo é, hoje as escolas, maioria delas, estão orientadas a chamar o SAMU quando esse aluno entra em crise. A pergunta que eu deixo é mais humano um professor que conhece esse aluno,
A escola que conhece a realidade, conhece os pais, conhece as trocas de medicamento, conhece a vida, tanto no ambiente escolar como na residencial, essa proximidade com a escola. Quem tem mais intimidade para fazer uma abordagem humanizada? A escola, o professor ou o profissional do SAMU? Que vai vir para atender a ocorrência, especificamente. Você concorda comigo que quem tem mais intimidade com essa criança, com esse pré-adolescente, adolescente, é o professor, gente. Como é que ainda esse pensamento... E eu não estou dizendo que a gente deve não chamar o SAMU. Eu até recomendo. Quando a agitação psicomotora, quando essa crise realmente ela está instaurada no momento e ele está agressivo, você liga pedindo apoio do SAMU, mas já inicia o processo de abordagem terapêutica. Não é assim, eu ligo e fico de braço cruzado sem fazer nada. Se tiver necessidade de fazer a intervenção terapêutica, física, deverá ser feita. Porque a lei fala, se eu não me engano, tá? A gente tem que colocar bem claro aqui, ó. A lei 13.146, no artigo 26, fala assim, ó, para efeitos desta lei, considera-se a violência contra a pessoa com deficiência qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte ou dano ou sofrimento físico e psicológico. A lei federal fala isso. A omissão cabe também. Então, se você viu esse aluno sofrendo, viu ele passando alguma dificuldade, se autolesionando ou lesionando outra pessoa e não fez nada, você vai responder perante a lei. Eu acho que as pessoas não conhecem ou não estão atentas a esse detalhe. Então, no meu ver, todas as escolas devem conhecer sobre abordagens terapêuticas para auxiliar este aluno quando ele entra numa crise. Todas as escolas, especiais ou escolas regulares. Todas as escolas. E aí, a missão é grande, é uma transformação que a sociedade está recebendo esse aluno com deficiência, mas não está preparada. Até quando vidas vão estar em risco, por falta de capacitação, por falta de treinamento, por falta de entender que existe uma lei que respalda a pessoa com deficiência. Acaba sendo uma falta, né, não só de preparo em relação às escolas, mas até de políticas públicas que incentivem isso, né, que consigam estar auxiliando as escolas a se prepararem melhor para esses momentos, né? Perfeito, Bruno. E a gente entende aqui, ó, a ideia não é falar mal de ninguém. Nunca foi. A ideia é entender, quando eu comecei a ter contato com isso, a gente recebe pelo WhatsApp vídeo de mães sofrendo, de crianças sofrendo, de mães e pais que não sabem o que fazer. E às vezes a gente tem materiais que a gente recebe de crianças com deficiência sendo maltratados numa abordagem física, porque esse professor, primeiro, perdeu o equilíbrio emocional, porque esse professor não sabia o que fazer, foi tentar fazer da melhor forma possível e acabou sendo uma agressão. Falta de preparo. Então, nesta falta de preparo, é melhor fechar os olhos e jogar essa responsabilidade para outro. É assim que eu vejo. Por falta deste preparo, é melhor fechar os olhos e jogar a responsabilidade para o outro. Você imagina, né, dentro da correria, da quantidade de chamados que o SAMU hoje atende, se ele vai conseguir, às vezes, em todos os momentos, chegar, dependendo da distância dessa escola. Você imagine, por exemplo, na cidade de São Paulo, a grandiosidade, Rio de Janeiro, as grandes cidades em gerais, as capitais, a quantidade de escolas que existe. Então, nós precisamos trabalhar realmente todas as escolas para auxiliar essa pessoa com deficiência, a família e os professores que estão sofrendo. Os professores também estão sofrendo, porque eles ficam com o coração, assim, triste, porque eles gostariam de ajudar, mas não sabem o que fazer. Então, realmente, é triste a gente ver, mas essa é a realidade. Eu lembro de ter esbarrado com uns 2 ou 3 artigos falando sobre esse sentimento de impotência por parte dos professores. Muitas vezes eles não, por não saber o que fazer, eles acabam tomando essa questão da omissão, né, como solução para o problema, mas é aquele negócio, eles ficam com o coração cortado, porque muitas vezes estão vendo a criança ali
o pré-adolescente, ele se machucando, né? Ele não tem controle sobre a situação. E não tem o que eles possam fazer, né? São indivíduos formados, são indivíduos que são capacitados para as áreas deles, só que essa é uma situação que eles não foram preparados para encarar, né? Mas aí, Bruno, a gente vai entrar no cenário. Será que eles estão preparados? Será que as faculdades de pedagogia estão abordando esse tipo de assunto? E qual é a profundidade desta abordagem? Eu me coloco à disposição, eu já visitei algumas faculdades e universidades para falar sobre esse assunto. E digo mais, não é só a gente entender, a gente compreender, né? Eu sei que é difícil abordar isso de forma prática, mas dar essa base na formação de todo... E eu não digo só a pedagogia, sabe por quê? Por exemplo, numa escola especial nós temos fisioterapeutas, nós temos, dentro da fisioterapia, os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, os fonoaudiólogos. Na APAE tem uma equipe multidisciplinar, mas a faculdade de fonoaudiólogo, às vezes não ouviu falar sobre isso. Às vezes o fisioterapeuta também ouviu falar sobre isso, mas ele vai trabalhar numa área específica. Então, assim, algumas universidades, isso vai ter que entrar na grade curricular. Em outras, quando a pessoa vai entrar dentro dessa organização para trabalhar, por exemplo, vai trabalhar no hospital psiquiátrico, vai trabalhar numa ala psiquiátrica, vai trabalhar na escola. Hoje a escola, ela deve receber o aluno com deficiência. Então, se ela deve, por uma lei federal, ela tem que estar preparada. E a gente ouve assim, olha, a gente fazia do jeito que dava. Então, como é um desafio para toda a sociedade, porém, nós temos que realmente começar a se mexer, porque os estudos têm mostrado que cada vez mais o número de pessoas tem aumentado, as pessoas com laudo médico, né, com algum tipo de transtorno. Então, o que é assustador nós imaginarmos, será que a sociedade está preparada para auxiliar nas terapias, né, nos tratamentos, nos medicamentos? Nos hospitais públicos, às vezes, tem famílias que esperam meses para conseguir uma consulta e não conseguem, às vezes, trabalhar as terapias. Porque requisito é muito grande. Né? Existem poucas unidades, às vezes, pela quantidade de pessoas que precisam de apoio, dependendo do tamanho da cidade. Então, quando a gente olha para isso, realmente é um grande desafio. Né? E quando uma família, por exemplo, trabalha a estimulação precoce em uma criança com alguma deficiência, você vê que as crises ocorrem bem menos. Por quê? Porque trabalha a parte sensorial, trabalha a parte da comunicação, trabalha a parte comportamental. Então, essas crises, elas diminuem. Agora, a criança que não tem esse auxílio no tratamento e na terapia, a probabilidade dela entrar em crise é maior. Às vezes, tem pais que a própria escola já vê que este aluno tem alguns traços de comportamento, só que os pais não querem levar ao médico. Não estou dizendo aqui em dar medicamentos, mas quando a gente entende o que esse aluno tem, a gente tem capacidade de nos estruturar como escola, como professor, como sociedade, para auxiliar essa pessoa. Então tem muitos pais que também precisam ser conversado com eles e ele entender que a ideia de a escola querer auxiliar esse aluno não quer dizer que a escola está obrigando a tomar medicamento. Pelo contrário, mas que essa família precisa ajudar o seu filho buscando terapias, porque quanto mais, por exemplo, qual é a pessoa especialista, né, quando a gente vai envolver desenvolvimento e comportamento humano? É uma equipe multidisciplinar. Então você vê psicólogos, TO, professor de educação física, né, trabalhando esse estímulo. Quando você vê isso, a criança ela fica muito mais adaptada ao âmbito escolar, ao relacionamento com outras crianças. Porém, nós entendemos que inúmeros fatores podem levar a uma crise. Né? Inúmeros fatores. Quando a professora propõe uma atividade com essa criança e ela não quer, mas ela precisa desenvolver, é feito negociações e tudo mais, mas uma hora essa criança ela precisa interagir com aquela nova proposta para que ela venha se desenvolver, mas às vezes, né, ela se desregula. E nesse momento, se ela entrar numa crise, vai ter todo o processo que vai ter que ser feito, desde olhar o ambiente estressor, o manejo verbal, né, cuidar com os objetos que podem ferir e, no último caso,
né, quando não existe mais nenhuma outra forma, a abordagem física visando restringir movimentos, não é imobilização. Volto a falar, a abordagem feita pela área de segurança não é a mesma abordagem feita pela área da saúde e da educação. Né? São quesitos que a gente trabalha diferenciado. Né? Nos cursos a gente explica qual é a diferença de um e a diferença de outro. Até tem alguns vídeos que ficam mais claros para a gente entender isso. Eu achei interessante que o Sensei fez esse gancho, que até vai de encontro com um dos comentários ali, que foi mencionado sobre a questão dos seguranças ou vigilantes que estão na escola, né? Não sei, até não tenho reparado tanto em relação a isso, mas eu lembro que aconteceu, eu acho que foi um caso de alguém invadir uma escola e daí acabou, né, tirando a vida de algumas crianças ali, e depois começou um grande movimento em relação a colocar os vigilantes na parte das portarias das escolas, né? E é interessante isso, que os vigilantes, seguranças, eles poderiam fazer esse tipo de abordagem também, não é? Só que, de acordo com o que o Sensei comentou, são abordagens diferentes. Às vezes a preparação que um vigilante, um segurança vai ter, ele vai fazer essa abordagem talvez não sendo tão terapêutica, né? Eu não sei se o Sensei quiser comentar um pouquinho em relação a isso também. Esse é um desafio, né, que a área da saúde, quando a gente começa a trabalhar isso, e principalmente agora, esse olhar na educação, quando a gente envolve, por exemplo, a área de segurança, né, e a ideia das artes marciais, você busca sobrepor o outro dentro das artes marciais. Né, e como vigilante, você vai chegar e vai dar o comando para essa pessoa. Se essa pessoa não te obedecer, você vai aumentar o uso progressivo da abordagem. Né, e você vai usar todos os meios que você tem para parar aquilo ali. Porém, por exemplo, eu posso ter uma abordagem altamente eficiente, mas também altamente lesiva. Quando a gente está falando de uma pessoa que perdeu a saúde mental, ela não sabe a escolha que ela está fazendo. Às vezes, você conversa com ela e a desregulação mental é tão intensa que ela não está prestando atenção no que você está falando. Porque o incômodo aqui é muito grande. Frente a isso, se a pessoa que trabalha com vigilância, um vigilante, ou um policial, ou um agente de trânsito, um guarda municipal, qualquer um, não tem o entendimento sobre saúde mental, sobre transtornos, sobre os tipos de abordagem, sobre o que uma chave de braço lesiona, por que a abordagem tem que ter um mínimo de noção de posição anatômica, de biomecânica, de cinesiologia, saber que, por exemplo, tal movimento gera lesão em tal estrutura. Tal movimento vai gerar um comprometimento. O resultado dessa calçar a pessoa e derrubar, quais são as lesões que geram. Então, às vezes, numa formação que se trabalha com vigilante, né, dependendo da escola, se trabalha a efetividade técnica. E perfeito, não está nada de errado nisso. Porém, quando eu fui estudar para entender quais eram os movimentos que menos geravam lesão, eu sei que tem técnicas das artes marciais que poderiam ser feitos, que seriam muito, mas muito eficientes numa abordagem física. Porém, a pergunta é, qual é o preço a ser pago? Você vai lesionar essa pessoa por resto da vida? Você imaginou uma pessoa, por exemplo, uma criança, um pré-adolescente, um adolescente com TEA, que tem hipersensibilidade, às vezes ao toque, ao incômodo. Isso aconteceu numa abordagem, lá acho que no norte, nordeste do país. Um professor substituto, ele era policial, está na internet esse vídeo lá. E ele, por ser policial, militar, tinha um conhecimento de abordagens, de mobilizações. Nada errado. Só que para aquele aluno que tinha TEA, um menino grande, de 15 anos, aquela chave não tinha outro resultado, não aconteceu uma lesão. Só que eu não sei se ele sabia qual era a lesão que poderia acontecer. E o que decorrente daquilo que poderia ocasionar. Então, esse vídeo, né, parecendo fantástico, tá no YouTube e tal. Então, assim, não se pode fazer uma chave de braço, uma chave de punho, um estrangulamento. Quando eu tive contato a isso, quando eu vi essa realidade, eu falei, nossa, mas é quase impossível fazer. Porque a gente, como arte marcial, vê essa eficiência. Mas não pode fazer isso. Porque aqui vai machucar o paciente, porque aqui vai gerar uma dor. Ele não, às vezes, se atém com a dor naquele momento, mas sim com o incômodo desse excesso de estímulo. Então, todo esse processo a gente aborda no curso. Então, às vezes as pessoas não conhecem todo o cuidado que nós transmitimos
durante o curso de abordagens terapêuticas que exigem, quando uma pessoa entra em crise, uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, a importância de toda a equipe estar treinada. Que, tanto a gente fala, por exemplo, que por exemplo, quem faz o manejo verbal, é a pessoa que está, vamos dizer, coordenando a equipe de abordagem, deve ser a pessoa, às vezes, com a maior habilidade. Porém, se existe um outro da equipe que tem mais intimidade, conhece mais esse aluno, sabe, né, as necessidades dele, está ali educando toda hora, e essa pessoa vai ser a pessoa que vai fazer o manejo verbal. Por quê? Porque a chance dele diminuir o estímulo através do manejo verbal é muito grande e não vai ter necessidade de fazer abordagem física. Porém, a equipe deve estar preparada para fazer abordagem física se assim for necessário. Então, existe um escopo muito amplo que a gente deve falar e que as pessoas acreditam que a abordagem física é só segurar. É uma parte muito pequena, tem muito assunto que a gente aborda antes de chegar realmente à parte física, né? De restringir movimentos. O pessoal fica tão empolgado em relação a... Né, imagino eu, né? Em relação à parte dos professores ali, como o sensei comentou, né? Porque fazia tanto tempo que eu não tinha um curso prático, né? E daí imagina que essa parte dessa abordagem terapêutica, né? Seja contato, né? Não, eu vou aprender só a avançar em cima da pessoa e conseguir fazer essa imobilização, né? Mas só pelo que o sensei comenta, assim, de metodologia, né? Poxa, começa com a questão de tentar desescalar, né? Tirar esses estímulos, né? Observar ao redor e olhar assim, poxa, a gente está num lugar amplo, está num lugar mais confinado, tem objetos que a pessoa pode se machucar, que ela pode entrar em contato ali, né? Ou pode acabar machucando outras pessoas no processo. Então, olha quantos passos existem antes de chegar nesse ponto de falar assim, poxa, fiquei sem opção, tentei o manejo verbal, não consegui desescalar esses estímulos, né? Ele realmente vai precisar ser imobilizado agora, e agora que eu vou realmente fazer aquilo que eu pratiquei lá no curso, né? Então, é muito interessante isso, ver que existe todo esse antes, né, de chegar nesse ponto. E ainda, Bruno, a gente estimula que essa escola esteja um protocolo da instituição. A gente ajuda a construir este protocolo para que esteja claro todo o corpo escolar, quais são os procedimentos, todos os processos, para que todos da escola saibam o que fazer em determinados momentos. Você imagina, por exemplo, esse aluno em crise, dentro de um banheiro, se autoagredindo, chutando a parede, se ele quebra uma pia, um vaso sanitário, aquela porcelana, ela corta muito. O risco de lesão é muito grave. Espelho, portas de vidro, todo esse material é um grande risco. Só que o que ocorre? Né? Realmente a gente às vezes não para pensar que estes riscos são risco eminente, não só para este aluno, mas para também o pessoal que está fazendo a abordagem. Já houve casos do pré-adolescente empurrar o professor e esse professor bater a cabeça. Já aconteceu. Né? É comum a gente ver, aconteceu de um médico receber uma mordida, abordagens frontais, os riscos das abordagens frontais. Recebeu uma mordida que arrancou um pedaço de um paciente, né, que estava em crise. Então, quem não vive, quem não conhece, às vezes não tem a noção do cenário. Parece que quando a gente mostra no curso as imagens, as fotos, os vídeos, a pessoa assim, eu nem imaginava. Tem policiais, que eu já ministrei o curso, que ele falou assim, eu não sabia que tinha tanta informação sobre saúde mental e eu não imaginava isso. Agora eu olho com outros olhos. Eu falei assim, esse é o momento de a gente conversar, de falar, levar a reflexão. E é claro, não acaba no treinamento de abordagem terapêutica o conhecimento, porque cada transtorno tem que se aprofundar um pouco para entender a necessidade. Por isso que o profissional, o segundo professor, é uma pessoa mais especializada na parte pedagógica, mas entendendo também os transtornos que ali possam ocorrer em cada caso. Perfeito, sensei. Bom, eu acho que aqui, em relação à parte das perguntas, seria basicamente isso. Não sei se o sensei chegou, dentro desse contexto, a responder mais sobre a questão do curso, né? O sensei falou que ia resgatar depois, ou queres acrescentar algum outro comentário? O que é importante? Cada organização tem necessidades diferentes.
Cada organização está localizada em um município com realidades muito diferentes. Então, por exemplo, nós vamos abordar uma cidade de grande porte que tem uma possibilidade de acesso rápido ao SAMU, né? Então, a equipe, às vezes, raramente, às vezes, ou muito pouco, tem uma possibilidade de um contato físico com esse aluno por causa de crises, porque tem esse apoio. Às vezes ele está ali, o manejo verbal ele já conseguiu diminuir os estímulos, a escola está preparada, às vezes tem uma sala para diminuição de estímulos, uma sala mais calma e tranquila. Porém, outras realidades não tem isso daí. Então, a gente ministra o curso para organizações. E aí eu vou lá, avalio essa organização antes de começar o curso e vejo para eles, ó, quando a gente vai dar o curso, fala sobre a base teórica e os riscos do ambiente daquela organização. Então, geralmente, esse curso a gente trabalha com as organizações, a gente vai até as organizações, avalia as necessidades que já ocorreram. Ah, já aconteceu isso comigo. Ah, já tivemos um caso de um aluno assim. Opa, legal, vamos fazer análise de caso. Então, a análise de caso é assim, é vivenciar o real. Não é chegar lá e ministrar um curso e mas pode acontecer isso, pode. Sim, essas informações são importantes. Mas, quando a gente traz o que já aconteceu, poderoso a gente começa a ver as possibilidades que a gente pode trabalhar, ofertando um bom trabalho, uma boa atenção, um olhar humanizado, um atendimento humanizado a esse aluno com deficiência, interagindo a família, a escola, né, essa interação, e a escola se sentir preparada. Quando a gente começa a quebrar, por exemplo, muitas pessoas têm medo de fazer abordagem física, quando a gente começa a desconstruir esse medo e construir uma base sólida, que é possível fazer, cuidando deste aluno com deficiência e cuidando da equipe para não se machucar, porque tem muita gente que tem medo de se machucar, você vê que é maravilhoso ver a transformação que a gente consegue fazer quando ministra curso. Então, a gente geralmente, a nossa agenda é trabalhar em cima disso dentro de organizações. A gente já realizou cursos aqui no nosso espaço, mas são diversos profissionais que vieram. Então, a grande dificuldade foi alinhar necessidades. Então, por exemplo, quando a gente abre um curso voltado, aberto, sobre abordagens terapêuticas. Então, a gente pega assim, pessoas que têm interesse, que é de uma organização que trabalha, às vezes, com menores infratores, mas que também tem alguns com deficiência. É um olhar um pouco as necessidades são um pouco diferentes. O ambiente como um todo. Às vezes envolve pessoas que trabalham na área mais voltada à área da saúde, como clínicas. Às vezes são psicólogos, às vezes são professores. Então, a necessidade desses profissionais são singulares, por mais que o assunto seja o mesmo. Então, quando a gente envolve, por exemplo, crianças, a abordagem de criança, eu posso resolver isso com uma ou duas pessoas. Mas se este profissional trabalha, por exemplo, numa área de adulto, aquilo que eu vou ensinar para ele agrega conhecimento. Mas ele gostaria de focar mais. Então, geralmente, quando eu vou nas organizações, é muito mais focado o curso. Porque daí eu vou atender as necessidades específicas daqueles profissionais. Seja no ambiente de escola, seja numa escola especial, ou até mesmo na área da saúde. Não, perfeito. Eu acho interessante isso, que acaba deixando o curso mais personalizado, né? E justamente por conta dessa personalização, você consegue sanar exatamente aquilo que é a necessidade da escola. Então, escola, uma instituição organização que vai estar sendo ministrado o curso, né? Eu já tive pessoas que fizeram curso conosco, já fizeram cursos em outros lugares, né? Se eu não me engano. E eu perguntei para a pessoa assim, qual foi a diferença que você viu? Ela falou assim, você busca trabalhar mais próximo do real, mais próximo realmente da necessidade. Então, quando você faz um curso muito amplo, a resposta que você tem é assim, eu fiz o curso, mas eu não me vejo preparado naquela situação. Por quê? Porque o cenário que ela participou do curso era um cenário que montava, um espaço muito amplo. Mas quando ela vivencia dentro do ambiente que ela trabalha, onde já ocorreu crises, ela vê assim, foi aqui, nesse espaço. Então, o teu cérebro faz assim, não, é muito próximo, é igualzinho o que aconteceu. Então, quebra aquele medo, você começa a quebrar, desconstruir aquela relação de insegurança que eu não sou capaz, eu tenho uma equipe, os demais sabem fazer, se precisar fazer abordagem, aonde pegar, como pegar, intensidade, não faz isso, não faz aquilo, olha com aqui, fala desse jeito. É riquíssimo quando a gente vê o que é possível ser feito. Mas, infelizmente, muitos ainda estão fazendo vista grossa com um assunto que está sendo assim, mas olha,
muitas pessoas não sabem o que fazer. Não sabem, muitas mesmo. Você imagine quantas escolas tem no município. E digo mais, não só escola regular, escola especial. Não sabe como fazer a abordagem visando a cuidar da saúde desta pessoa com deficiência e também do grupo. É muito interessante. Eu acho que deve ser algo justamente voltado para quase uma realização do profissional, né? Poder ver que ele ganhou uma ferramenta, ganhou uma metodologia para conseguir lidar com esse tipo de situação, né? Fazer esse tipo de abordagem agora com segurança, né? E principalmente ver que funcionou. Surgiu a situação, conseguiu fazer a aplicação, né? Por mais que fosse de repente uma primeira vez ou não foi a mesma reação que aconteceu nas vezes anteriores, né? Não existe mais aquela sensação de medo, existe aquela sensação de tipo, eu sei o que fazer, né? Eu já tenho agora a experiência eu já tenho esse protocolo para seguir e a partir de agora eu consigo mudar essa situação, né? Eu não tenho mais aquele sentimento de impotência. Né? Um fator que é importante também a gente trazer dentro do protocolo que a gente começa a sugerir para a escola montar conforme a sua realidade, é um trabalho de conscientização com os pais das crianças atípicas, porque tem crianças atípicas que não entram em crise. Então, quando esse pai vê uma abordagem, ele se assusta. Então, há um trabalho também, a sugestão, quando a gente trabalha o curso, é desse protocolo na organização de preparar os pais das crianças atípicas e, mais à frente, os demais pais. Porque, por exemplo, imagine uma escola que a equipe fez lá, há uma necessidade de uma abordagem para preservar um pai que nem tem conhecimento sobre pessoas com deficiência, as necessidades, os medos, o anseio, medicamento, todo o processo. E aí vê aquilo. Então a sociedade, por não conhecer, acredita que aquilo é uma agressão. Mas não é. Então, cuidado. Então, frente ao protocolo que a gente sugere nas escolas, a construir, desde o treinamento, capacitação, preparação da equipe, trabalhar todo o processo de entendimento, preparar também os pais das crianças atípicas, os demais pais das crianças tipicamente, né? Trabalhar os professores, trabalhar os alunos em sala de aula com uma educação inclusiva. Olha a transformação que a gente leva fora de série. Essa questão da preparação dos professores, do corpo docente, é algo que é o que a gente espera, né? Os profissionais que têm a preparação, mas realmente trazer isso para a educação inclusiva, para conseguir juntar, né? Integrar também a questão da educação dos alunos, né? Trazer os alunos para perto disso seria realmente transformador aí para as escolas. Verdade. Bom, Ceci, acredito que seria isso. Pelo menos eu estou sem mais perguntas. O que eu aproveito a oportunidade é quem está nos assistindo, mande a sua pergunta, mande a sua curiosidade. Porque se esse assunto é importante, nós precisamos fomentar este assunto nas escolas. Diferente se essa escola tem 1, 2, 3 alunos, 5, 10 alunos com alguma deficiência. Mas essas escolas, a pergunta é, e aí? Na escola onde o seu filho estuda, quais são os procedimentos, quais são as diretrizes que a escola deve fazer quando esse aluno entra em crise? Pergunta lá e ouve o que eles têm. Traz pra gente, que é legal a gente debater esse assunto no termo de dizer assim, ó, não é julgar quem está certo e errado, mas nós precisamos, é o que a gente usa no Aikido, guerreiros do bem. Porque a gente guerreia com as nossas imperfeições na busca do bem, na busca da paz, buscando ajudar. Não é aprender arte marcial para lutar contra outra pessoa. O Aikido não busca essa característica, né? E esse foi a base de que tem essa minha característica de ajudar outras pessoas. Realmente, é treinar arte marcial para trabalhar nossas limitações na busca de ser alguém, ajudar outras pessoas a realmente a servir, viver e servir. Então, traga a sua informação, a sua dúvida, a sua pergunta, manda para nós aí. Teremos o prazer de a gente, quem sabe, levantar uma live sobre esse assunto. É isso aí. Bom, pessoal, a gente agradece aí pela interação, né? Foi muito bacana ter essa troca, né? Sensei, obrigado por mais uma vez conseguir transmitir aí os conhecimentos. Acredito que esse é um tema que existem vários ângulos que a gente pode explorar, né? Existem várias formas que a gente pode entrar nesse assunto, né? Tanto em relação à parte das escolas, o meio da educação hoje
é um meio muito importante para a gente estar fazendo isso, mas, bom, agradeço mais uma vez, Sensei, e ficamos aí com essa nova possibilidade, aí, esperando a pergunta do pessoal. Um abraço a todos e obrigado por estarem conosco aí, e conte com a gente, estamos juntos aí, vamos ajudar a nossa sociedade e aquele que realmente precisa de auxílio. Forte abraço, fica com Deus. Até mais.